Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos encerrar o item Anjos e Demônios com a questão 131 e a ponderação de Kardec, que é extremamente importante. No vídeo de ontem nós falamos sobre os anjos e a progressão dos espíritos, no livro 2º, capítulo 1º, sobre os espíritos, na tradução da editora M, que a gente usa sempre aqui para os nossos estudos. Vamos lá, que é longo aqui, e a gente vai tentar explicando durante os itenzinhos, os parágrafos que a gente vai lendo, tá bom? Vamos lá, questão 131. Há demônios, no sentido que é atribuído a essa palavra? Bom, se nós pegarmos aquilo que Kardec já falou na progressão dos espíritos e lá na escala espírita, a gente sabe que não existe. Mas ele retoma as perguntas, ele retoma, fala de outros jeitos, usa outras formas de perguntar, justamente porque nós precisamos saber se aquele espírito é de Deus, se aquele espírito é realmente quem ele diz que é, e comparar todas as respostas para saber se aquele espírito que está dando comunicação naquele momento faz parte do grupo, do time, né? Como se usa ultimamente, do time da turma do Espírito da Verdade, não é? Isso é muito importante, o Espírito da Verdade, que é Jesus. Vamos lá. Resposta. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior, ou em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus maldoso e vingativo, e que julgam ser-lhe agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Isso em toda a época da humanidade sempre teve gente assim, né? Que em nome de Deus faz barbaridades. E, na realidade, a ideia de demônios, como entendemos aqui no Ocidente, hoje trazido pelas igrejas, foi criado na Idade Média, né? Precisava ter uma ideia de tirar, que nós seres humanos somos muito assim, né? A gente quer tirar a nossa responsabilidade. Quando a gente faz parte de outras religiões, é o demônio que me tentou, é o demônio que fez isso, ou o encosto, ou alguém que fez isso. É sempre alguém fazendo. Quando a gente se torna espírita, a gente tira o corpo fora outra vez, só que aí a gente muda o nome. Fala, não, é o obsessor que fez isso, são os espíritos atrasados, são os irmãozinhos, né? Aí tem os mais tolos que falam, os irmãozinhos que nos perseguem, sabe? Essas bobagens. A gente continua achando que é demônio e terceirizando os nossos equívocos, terceirizando os nossos erros. A gente sempre tem essa característica de achar que eu até fiz coisa errada. Via de regra eu não faço, porque eu sou muito bom. Mas quando eu percebo que eu fiz alguma coisa errada, eu fiz, mas ou todo mundo está fazendo, ou qualquer um faria no meu lugar, ou eu fui influenciado por alguém. Curioso isso, né? Sempre alguém responsável, menos eu. Quando na realidade eu sou o único responsável por tudo de bom, de ruim que acontece comigo, porque eu que planto aquilo que eu vou colher. Não são os outros. Sou eu quem planta aquilo que eu vou colher. Aí tem uma explicação de Kardec fabulosa aqui, que é o bom senso encarnado, né? É outra categoria, né? Vamos lá. A palavra demônio está ligada à ideia de espírito mau apenas em sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, de onde deriva demônio, a partir da qual é formada, significa gênio, inteligência, e foi aplicada a seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Então, se o sujeito fora do corpo era bom ou ruim, era chamado de daimon. Tinha o nome, daimon. Certo? A ideia dos demônios, na acepção comum da palavra, vulgar da palavra, supõe seres essencialmente malfeitores. Como todas as coisas, seriam criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente propensos ao mal e eternamente condenados. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, e então haveria diversas forças soberanas. E já se sabe desde os hebreus que existe um Deus único, né? A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Kardec, você tinha um coração muito bom. Imaginar isso, porque tem tanta coisa ilógica por aí. Depois que você voltou para o plano espiritual, meu amigo, você deve estar vendo aí quanta coisa ilógica que existe ultimamente, né?
Quanta coisa, até pastores evangélicos invadindo e depredando o prédio público, defendendo o golpe de Estado, defendendo democraticamente o golpe de Estado para acabar com a democracia. Enfim. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Que na crença de povos atrasados que não conhecem os atributos de Deus, admita-se a existência de divindades malfeitoras, ou também demônios, é compreensível. Mas para todo aquele que faz a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele, Deus, possa ter criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, por toda a vida, eternamente, pois seria negar a sua bondade. É ilógico, né? Os partidários de demônios ou dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem contestaremos a autoridade de seu ensinamento, que gostaríamos de ver mais nos corações que nas bocas dos homens. Mas será que se está bem certo do sentido que ele, Jesus, atribuía à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem e que tudo o que está no Evangelho não deve ser levado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais derramará sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que essa geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Fecha aspas. A gente sabe que as estrelas não vão cair. Na época de Kardec nem se sabia tudo que a gente sabe hoje, essa expansão do universo, inclusive, de distanciamento das galáxias, velocidade acima da velocidade da luz no crescimento, na expansão do universo, o distanciamento gigantesco entre uma galáxia e outra, que em breve tempo, quem estiver numa galáxia não vai nem saber da existência da outra, porque não vai ter contato, de tão grande que é tudo isso. É uma situação alegórica, e tem que também saber o seguinte: o Evangelho de Jesus, ele foi escrito de uma pessoa para outra, que ia copiando, numa língua pobre, numa dificuldade muito grande, depois foi traduzido para o grego, depois do grego para o latim, que é uma língua pobre também, do latim para chegar ao português ou outras línguas latinas, do grego para línguas anglo-saxãs, etc, 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 para o mundo, para lá e para cá. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Não havia imprensa, né, para saber se estava certo aquilo que estava sendo feito ou não, se fazia uma investigação para ver se a cópia A e a cópia B tinham exatamente os mesmos dizeres, se quem estava copiando não colocou um pinguinho a mais, uma vírgula onde não tinha. A gente tem que tomar cuidado. As falas atribuídas a Jesus, se eram realmente aquelas, se ele realmente disse aquilo, se foi daquele jeito, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Não vimos a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que diz respeito à criação e ao movimento da Terra? O mundo não foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. A gente sabe muito bem disso. Foram bilhões de anos, né? O universo teria cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos, e a Terra cerca de, uns dizem 4 e pouco bilhões, outros 8 e pouco bilhões. O fato é que é um pouco menos do que o universo, muito menos do que o universo, né? Não poderia ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com o seu tempo e a sua região? Bom senso, encarnado. Cristo não poderia ter conscientemente dito uma falsidade. Portanto, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram dos demônios o mesmo que fizeram dos anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde sempre, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve ser entendida, portanto, como relativa aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que aqueles designados com o nome de demônios, mas com a diferença de que seu estado é apenas transitório. São os espíritos imperfeitos que reclamam das provações que sofrem e que por isso mesmo as sofrem por mais tempo,
mas que chegarão, por sua vez, à perfeição quando tiverem essa vontade. Portanto, poder-se-ia dizer se poderia aceitar a palavra demônio com essa restrição. Mas como agora ela é entendida no sentido exclusivo, isso poderia induzir ao erro, levando a acreditar na existência de seres especiais criados para o mal. Então, no Espiritismo poderíamos até, diz Kardec, até usar o termo demônio para designar um obsessor, para designar um espírito não arrependido, um espírito endurecido, alguém devotado ao mal. Poderíamos até usar esse termo, mas como a ideia de demônio, a ideia preconcebida de demônio é alguém que foi criado por Deus, se rebelou no céu, aquela coisa toda, saíram junto com Lúcifer contra Deus para magoar a gente aqui, enfim, criar embaraços para a gente aqui na Terra, tal e coisa e tal, não é bom usar esse termo. Simples assim, nem anjo nem demônio. Usar os termos que designam os fatos. Esse espírito é bom, esse espírito não, é atrasado, é imperfeito. Quanto a Satanás, ele é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau lutando de igual poder contra a divindade, e cuja única preocupação fosse contrariar os desígnios divinos. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar sua imaginação, representou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram suas qualidades ou defeitos. Foi assim que os antigos, na tentativa de personificar o tempo, representaram-no sob a figura de um ancião com uma foice e uma ampulheta. A figura de um jovem teria sido um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros sob uma figura radiante, com suas asas brancas, símbolo da pureza. Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões vis. O ignorante que toma as coisas ao pé da letra viu nesses símbolos individualidades reais, como antigamente, como outrora, tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Certo? Então, nos tempos mais antigos, entender que existia demônio, que existia anjo, era até aceitável. Teoricamente aceitável, porque precisávamos da personificação, tinha que dar uma forma para aquilo. Tudo bem, até entendemos isso. Hoje em dia, já não faz mais sentido, conhecendo como nós conhecemos a reencarnação, por exemplo, como nós conhecemos o plano espiritual, por exemplo, como nós conhecemos a bondade de Deus, que não era possível de se entender até alguns séculos, hoje já se consegue entender a bondade divina, uma boa parte pelo menos. Então a gente já sai um pouco daquela ideia de símbolos que não são mais necessários porque a nossa razão já está mais bem desenvolvida, ou pelo menos de uma boa parte da população. O fato é que, como espíritas, precisamos trocar os nomes, pelo menos. Mas trocar o nome imaginando que ainda são é um avanço, mas não é suficiente. Então, eu trocar o nome de demônio por obsessor, mas continuar achando que foi criado e que eternamente vai ficar daquele jeito, criado à parte eternamente daquele jeito, não faz sentido. O que nós precisamos entender é: existem espíritos, ponto. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados. Tanto encarnados quanto desencarnados, existem aqueles que são bons. Existem aqueles que não são. Existem os espíritos imperfeitos. Deixa eu só pegar aqui para passar para vocês da terceira ordem. Existem espíritos impuros, existem espíritos levianos, existem espíritos pseudo-sábios, existem espíritos neutros e existem espíritos batedores e perturbadores que pertencem à terceira ordem de espíritos imperfeitos. Existem os espíritos bons da segunda ordem, que são eles espíritos benfeitores, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. E existem os espíritos da primeira classe, da classe única, que são os espíritos puros, como Jesus, por exemplo. Essa é uma escala muito interessante para a gente ter em mente. É uma escala muito interessante para a gente ter em mente. Tanto encarnado quanto desencarnados. Encarnado, espírito puro, nós não sabemos de nenhum por enquanto. Pelo menos 2023. Mas sabemos de um que já veio, que foi Jesus. Não é?
que é o ser mais perfeito que já habitou a Terra, para servir de guia e modelo da humanidade. Agora, dos espíritos imperfeitos, aí tem um monte por aí que a gente vê, tanto encarnado quanto desencarnado. Essa é a realidade dos fatos. O resto é alegoria. É uma forma de você contar uma história como se conta com uma criança. Então, quando uma criança pergunta alguma coisa, você faz. Até pouco tempo, quando eu era criança, por exemplo, não tão pouco tempo assim, quando eu era criança, por exemplo, minha mãe falava que o pretão do saco ia me levar embora se eu desobedecesse. Era esse o termo usado na época, 50 anos quase. E um dia, eu estava na frente da casa da minha tia e passou um senhor extraordinário, não vou falar o nome dele aqui, mas extraordinário, que era negro, grandão e, coitado, ele vinha da venda com uma sacola vermelha grande. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e ficar... Chorar eu não chorava tanto, mas eu comecei a ficar desesperado e gritar e tal, tal, tal. E aí minha mãe veio me acudir, e quando ela chegou na frente que o senhor estava olhando para mim e falou, ô, tico-tico e tal, né, me cumprimentando. E eu desesperado, eu falei, ó, o pretão do saco vai me levar embora. E ela passou uma vergonha gigantesca. Agora, é uma alegoria. É uma alegoria. Nós já não somos mais crianças espirituais. Já dá para saber que existem espíritos encarnados e desencarnados que prestam ou não prestam. Basicamente é isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo e amanhã a gente começa o capítulo 2º do livro 2º, Encarnação dos Espíritos. É fabuloso. Beijo para você que fica. Tchau.